Oi pessoal, é o Lucas e eu tô fazendo mais um vídeo aqui do Shieldcraft. Esse episódio surgiu de um jeito meio inesperado, porque eu não pretendia fazer um episódio hoje, mas um sentimento que estava me abalando acabou motivando a... o surgimento desse episódio. A questão é que hoje foi um dia meio esquisito pra mim. Nada teoricamente deu errado, sabe? As coisas estavam indo bem. Aquela minha dor crônica que eu tanto falei não me atormentou hoje. E as coisas eram pra estar indo bem. Só que, mesmo assim, eu tive um sentimento meio vazio com algumas coisas. Vou diminuir um pouquinho o som. Então, é meio complicado, mas eu queria estudar algumas coisas e me aprimorar, e eu sinto que eu procrastinei bastante. Eu digo, eu já teria estudado horas normalmente e tendo evoluído bastante. Eu tô me divertindo bastante estudando e é uma coisa que me marca bastante. Só que hoje, em específico, isso não aconteceu. Eu acabei falhando. E eu fiquei um pouco frustrado, sabe? Porque se você for parar pra pensar, procrastinação é uma coisa extremamente irracional, né? Eu digo, você tem controle sobre o seu corpo, então se você tá procrastinando, é tipo um problema meio estúpido quando eu paro pra pensar nisso. Eu digo, eu sempre pensei quando eu era pequeno que procrastinação era coisa de criança, sabe? Porque eu não imaginava que adultos tão bem decididos e determinados fossem ter algo que pra mim parece tão primitivo. Mas de alguma maneira a gente ainda tem isso. E é uma coisa que não faz sentido pra mim, já que como temos controle do nosso corpo, eu imagino que se quiséssemos parar de procrastinar, era só a gente fazer isso, parar, ter noção de que você está cometendo isso e parar. Mas mesmo assim, não parece ser tão fácil. E isso me leva a crer que tem muitas coisas que pessoas, até adultos, passam que têm soluções extremamente simples, mas difíceis de serem postas em prática. E tem muita coisa assim, né? Se você parar pra pensar. Por exemplo, se você tá fazendo alguma dieta para tentar ser mais forte ou, sei lá, perder peso, e você não pode comer um determinado alimento, uh, essa ordem, não coma isso, deveria ser bem simples. E é bem simples. Só que mesmo assim as pessoas ainda falham bastante nisso. E é muito comum se entregarem a esse gosto, a essa tentação e furarem a dieta ou pararem com o plano de alguma forma, né? E isso é uma coisa muito estúpida, mas é uma coisa que eu também sou culpado e a maioria das pessoas que eu conheço também são culpados. Eu acho que pouquíssimas pessoas não têm problemas com procrastinação. Mas eu acho que do mesmo modo em que eu consigo tomar algo proveitoso disso e perceber como eu tô sendo estúpido às vezes, perceber essa minha falha, esses meus erros nos meus caminhos, eu também consigo perceber que, hoje pelo menos, que eu às vezes sou duro demais comigo mesmo.
Eu digo, se uma pessoa que eu conheço diz que tá tendo problemas assim, com procrastinação, eu geralmente digo que não tem muito problema você falhar um dia. Mas, ao mesmo tempo, eu não pensaria nisso quando falo de mim mesmo, né? E hoje eu tive uma conversa muito boa com uma amiga minha. Eu não vou dizer nome porque ela ainda não me deu permissão, né? Eu não pedi a permissão para ela. Mas ela é a pessoa mais gentil que eu conheço. E, e ela comentou isso comigo, de como às vezes nós damos facilmente perdão para outras pessoas, mas não para nós mesmos. Nós costumamos ser empáticos com as outras pessoas, mas esquecemos do auto-perdão. E quando ela me falou isso, eu percebi o como isso é verdade e como a gente não pensa sobre isso, né? Então, o que eu tirei disso é que não necessariamente eu devo esquecer a falha que foi hoje no meu dia. Eu certamente cometi um erro e, e eu fui fraco por ter cometido esse erro. Mas não significa que eu deva ser tão duro comigo mesmo. Provavelmente, se eu continuar sendo determinado com a minha meta, não vai ter tanto problema assim um dia ou outro eu falhar como eu falhei hoje. Mas ainda é difícil, sabe? É um sentimento chato que fica na sua cabeça e sabe, uma coisa que eu admiro muito em uma pessoa é a honra dela. E eu não me sinto honrado quando eu procrastino um dia e acabo não chegando nas minhas metas. Opa, vou botar uma escadinha aqui. Olha como esse buraco tá ficando enorme. É tão divertido minerar assim. É uma coisa que eu recomendo, por sinal. Não é um bom jeito de conseguir pedra quando você está querendo. Não tão eficiente de conseguir minérios, mas é divertido. Mas foi esse pensamento que tomou bastante conta de mim hoje. E há alguns minutos atrás, eu estava muito frustrado. E eu nem pretendia fazer esse episódio. Eu pensei mesmo em fazer ele porque essa série foi sempre boa pra eu falar sobre o que eu tô pensando. E não só isso, mas é algo muito forte que eu tava sentindo. Você vê, quando eu penso uma caverna aqui, seria meio triste se a morte por essa lava impedisse meu monólogo. Mas tudo bem, a gente lida com isso sem muitos problemas. Na verdade, acho que eu vou lidar com isso depois. Por enquanto eu vou lá em cima. Mas vou quebrar essa picareta primeiro. Opa, mais um. Não, mais outro. Opa. Enfim, o que eu ia me referir é que eu penso muito sobre o futuro e com bastante esperança, na verdade. Agora que a minha dor crônica tem se reduzido a um nível tolerável, eu sinto que as minhas chances de ter uma família no futuro e poder construir essa minha família são muito mais altas do que há alguns anos atrás, quando a minha dor estava insuportável. E às vezes eu fico pensando sobre como vai ser meu futuro e minha convivência com meus filhos, esposa. E eu fico pensando que eu quero ser melhor, sabe?
Eu quero ser aquela pessoa. Eu sempre fui meio competitivo quando o assunto é notas na escola, mas por isso eu sinto que eu quero ser o melhor pai. Eu quero ser uma pessoa excelente. E, portanto, quando pode parecer meio bobo, mas quando eu tenho esses erros tão mundanos, eu sinto que eu tô falhando nesse aspecto da minha vida. Eu não tô sendo a pessoa que vai ser esse pai incrível, esse marido incrível. Parece meio besta, né? Um erro tão pequeno levando a uma conclusão tão precipitada. Mas é como eu me sinto. E eu provavelmente não tô sozinho nessa. Eu acho que muitas pessoas que têm essa mentalidade de autodesenvolvimento também já caíram nessa armadilha de se sentirem completamente incapazes por um erro do presente. Mas, de todo jeito, eu acho que mesmo se eu me tornar essa pessoa incrível que eu me imagino no futuro, eu ainda assim vou ter falhas. E se eu me deixar tomar por essas falhas no futuro, eu talvez não consiga ter tempo de ser essa pessoa tão boa. Portanto, uma habilidade que eu estou tentando adquirir nesses últimos minutos, na verdade, porque eu acabei de ter essa conversa com essa amiga, é essa habilidade de se auto-perdoar pelos seus erros. E é algo que não é fácil, sabe? Pelo menos não pra mim. E como que vocês são? Vocês conseguem ser gentis consigo mesmos? Eu honestamente me sinto muito desonrado quando eu falho dessa maneira. Mas eu acho que é bom desenvolver esse auto-perdão. E quem sabe, né? É capaz que em pouco tempo eu ficar muito melhor nisso. E aceitar esse fracasso como parte do nosso crescimento. Em outras palavras, deixar com que o fracasso seja parte da nossa jornada para se tornar uma pessoa melhor. Mas, novamente, não é fácil. Opa! Ei, olha só como que o nosso castelo tá ficando. Pessoalmente, eu gostei bastante dessa curva. De toda maneira, eu vou continuar fazendo esses muros. E nos próximos episódios eu provavelmente vou tentar fazer algo um pouco diferente, porque eu já tô há um bom tempo nesse projeto, né? E eu não sei se pode ficar meio tedioso ver ele incontáveis vezes como o que ocorre agora. Mas, de todo jeito, eu acho que eu vou ficar por aqui. Esse episódio é um episódio que surgiu praticamente do vazio. Ele não era para existir até eu ter essa conversa, até eu ter esse sentimento de fracasso. E eu fico feliz por ele. Por esse... não por esse fracasso, mas por esse episódio. Por eu ter conseguido adquirir essa visão do que fazer, do que melhorar. E eu acho que isso, ainda que indiretamente, vai me levar a ser uma pessoa melhor. Essa pessoa que eu quero ser. Afinal, se eu quero perdoar os outros, talvez eu deva começar perdoando eu mesmo. Bem, eu acho que eu vou parar por aqui. Com essa bela visão das vaquinhas ali no cenário, né? Mas eu sou muito grato por essa ajuda que essa amiga deu. E é isso.
Até mais.